2. É claro que os novos apóstolos da moralidade não seguiram a receita marxista antiga e ortodoxa, mas introduziram nela uma nuance que é típica da mentalidade esquerdista posterior ao fim da Guerra Fria, a mistura do critério de inculpação ideológica com a retórica burguesa, da responsabilidade e da culpa individuais. É esta mistura que dá ao discurso ético da esquerda mais recente o seu patos característico, tão diverso da fria neutralidade moral do marxismo clássico. Pois o pressuposto da superioridade moral nem sempre foi um traço característico da ideologia esquerdista. Karl Marx, em pessoa, tinha o maior desprezo pela abordagem moralística da luta política, e são eloquentes as páginas que dedicou ao desmascaramento de todo idealismo ético no movimento socialista. Lenin compartilhava esse desprezo, porém, mais preocupado do que seu antecessor com o lado prático imediato da luta pelo poder, reconhecia o valor tático do discurso moralista, recomendava mesmo que os militantes incentivassem a corrupção para em seguida poder condená-la como um vício inerente ao capitalismo. Comprar consciências, fomentar o contrabando, disseminar a prostituição e o consumo de drogas e, last not least, vender apoio a uma nação estrangeira em guerra com a Rússia, foram alguns dos expedientes de que Lenin se serviu para mostrar ao mundo a maldade intrínseca do regime burguês. Do discurso moralista, no entanto, o leninismo só explorou o lado negativo, a condenação do mal. Uma alegação positiva de superioridade, a identificação descarada do movimento comunista com a decência e a bondade, só veio mesmo com Stalin. Fundada na observação de que as massas trabalhadoras são menos sensíveis à denúncia dos horrores do capitalismo do que ao apelo do sentimentalismo, a propaganda stalinista enfatizou valores como a generosidade, a solidariedade e a paz, passando para um discreto segundo plano as denúncias apocalípticas e as ameaças truculentas. Ao mesmo tempo, sempre falando manso, Stalin mandou exterminar, em guerras de ocupação e em campos de prisioneiros, uma população que ele mesmo, em amena conversa com Churchill, avaliou em 60 milhões de pessoas. Stalin foi também, e por essas mesmas razões, o primeiro líder comunista que soube usar sistematicamente o apoio dos intelectuais. Lenin não queria saber de conversa com intelectuais, a não ser quando inscritos no partido, fiéis e disciplinados. Stalin compreendeu que, para fins de propaganda, mais valia uma multidão de simpatizantes do que um punhado de militantes. Foi na sua época que o Comintern criou uma série de novas categorias que abriam o leque das alianças possíveis para abranger, no seio generoso do movimento comunista, toda uma variada fauna de hóspedes e colaboradores informais, o companheiro de viagem, o amante da paz, o intelectual progressista e até mesmo o burguês progressista. Para angariar as simpatias da intelectualidade mundial, o Comintern gastou fortunas em traduções, em revistas literárias, em congressos de escritores com viagens pagas, em fundações culturais, em exposições, em concursos, em bolsas de estudo e residência e em todas as formas possíveis de bajulação. Ao ampliar o leque das simpatias, o governo soviético não podia ter, é claro, a ilusão de inscrever toda a massa mundial de intelectuais nas fileiras do partido e doutriná-los para que repetissem a doutrina ortodoxa. Sabia que teria de contentar-se com uma retórica muito geral e diluída, capaz de atingir pessoas das mais variadas classes, grupos e correntes. Daí que, abdicando de toda a rigidez ortodoxa, a propaganda soviética passasse a aplaudir como saudável manifestação anti-imperialista até mesmo o discurso moralista mais caracteristicamente pequeno-burguês, que a velha ortodoxia condenava. Foi dessa conjunção de circunstâncias que se originou a mistura esquisitíssima de maquiavelismo revolucionário e moralismo santarrão que constitui o discurso característico da esquerda mundial desde o fim da Segunda Guerra, e que entre nós é ecoado, ainda hoje, por toda a ala esquerdista das campanhas contra a corrupção. Que esse discurso tenha podido sobreviver à morte de Stalin, à revelação de todos os horrores do regime soviético, à queda do Muro de Berlim e ao fim da URSS, é sinal de como foi profunda, na intelectualidade mundial, a penetração da propaganda stalinista. Foi assim que a nova esquerda, jurando sepultar o cadáver de Stalin, na verdade o exumou para entronizá-lo no panteão das divindades ideológicas imortais. Capaz de sobreviver-se a si mesmo e de continuar agindo pela boca daqueles mesmo que queriam abominá-lo, o discurso stalinista mostrou ser uma das principais correntes formadoras da cultura do século XX, Stalin paz-morte. Por engenhosa que fosse, a cooptação de intelectuais às vezes não funcionava, é claro. André Gide voltou de sua voyage no URSS dizendo que lá não encontrara grande coisa, e Arthur Koestler, embora chegasse a ser recrutado como agente, não resistiu a ver e contar toda sorte de misérias produzidas pelo novo regime. Mas, no geral, dava bons resultados, e a prova foi a onda mundial de insultos que a intelectualidade fez desabar sobre Gide e Koestler. Uma outra prova da eficácia do programa soviético de sedução dos intelectuais temos aqui entre nós. E ela nos vem logo de quem? Do incorruptível prefeito de Palmeira dos Índios. Habituado aos maus tratos, inflexível ante gritos e ameaças, sereno e sem ódio em face do algoz,
Graciliano não resistiu à lisonja e à paparicação. Ao voltar da URSS, onde fora como convidado de honra do governo comunista, produziu essa obra-prima de puxa-saquismo circunspecto que é Viagem, 1954, publicação póstuma. A obra mostra como a arte do romancista, que cria uma verdade humana com fatos inventados, pode também construir uma impressão fictícia com pedaços de verdade. Mas não penso que Graciliano tivesse aí a intenção de ludibriar. Ao redigi-la, ele já estava roído pela velhice e pela doença, que inclinam o mais rijo dos homens a apegar-se a ilusões reconfortantes, sobretudo após uma vida inteira gasta na contemplação da miséria e da sordidez. No seu derradeiro livro, o sertanejo Durão entrega-se sem pudor a todas as consolações da falsa consciência. O livro não chegou a ser completado, mas seu plano geral é bastante visível: apresentar uma narrativa sóbria, minuciosa e precisa nos detalhes, da qual o esplendor do socialismo brotasse naturalmente, sem precisar ser declarado. Não se poderia esperar menos do grande narrador, que vincava um personagem para sempre com 2 verbos e nenhum adjetivo. Posto a serviço da propaganda soviética, o famoso estilo seco de Graciliano fazia o que podia para dar credibilidade, por exemplo, à ideia de que o jovem Stalin fora expulso do seminário por ter elevados interesses espirituais, e de que as estátuas e fotografias do ditador, com que o governo cobrira a URSS inteira, era uma homenagem popular espontânea a que o grande homem se curvava a contragosto, por mera compaixão. O autor ilustrava ainda uma diferença essencial entre o capitalismo e o socialismo, ao informar-nos que na URSS a polícia, em vez de nos prender, como é natural, tenta auxiliar-nos se cometemos uma infração inadvertidamente, e mais adiante, numa súbita embriaguez, sentimentos bons e fundidos em sua alma pela visão de uma placa em homenagem a John Reed, um escritor comunista norte-americano, admitia generosamente ser perigoso entregar-nos as generalizações feitas à pressa. Nem toda a gente na América deseja aniquilar a humanidade. Forçado a esse ponto, o estilo sóbrio, que tanto admiramos em Vidas Secas e em Memórias do Cárcere, transforma-se em afetação de simploriedade, involuntariamente irónica. Talvez não fosse afetação, talvez fosse mesmo deslumbramento de caipira. Mas como distinguir entre mentira e ilusão na névoa obscura de uma consciência falseada? Em todo o livro, não há uma palavra sequer sobre prisões políticas, censura à imprensa, internações forçadas de dissidentes em hospitais psiquiátricos, tortura física e psicológica, espionagem interna, esquadrões médicos especializados em lavagem cerebral e extorsão de confissões, sobre tudo aquilo que constituía a diferentia específica definidora do regime soviético. Em contraste, há uma profusão de detalhes acidentais, com que o autor cria uma atmosfera realística destinada a encobrir e a substituir o essencial. Por toda parte rostos curados e sorridentes, simpatia, cultura, beleza, que, deslocados de todo contexto etnológico e montados, com a técnica de Eisenstein, em contraponto com visões da indústria pujante e da administração moderna, já não surgem propriamente como virtudes de um povo, e sim de um regime. Aí percebemos que a intenção declarada de ser objetivo, não derramar-me em elogios, não revelar-me parcial em demasia, era apenas uma receita estilística, aliás a mesma de sempre, em Graciliano, e não tinha a mais remota ligação com o conteúdo da mensagem, laudatório até à demência. Mas, caindo como um reagente no caldo do verbalismo brasileiro, tradicionalmente incapaz de captar o abismo entre palavra e ideia, o livro parece ter funcionado exatamente no sentido pretendido pelos anfitriões. Não deparando ali a verbosidade ostensiva do apologista vulgar, como se fosse possível encontrá-la em Graciliano, e confundindo estilo sóbrio com visão objetiva, a crítica endossou as palavras do editor, segundo o qual o livro descrevia a terra do socialismo conscienciosamente, honestamente, sem quaisquer chantagens sentimentais ou políticas. Até hoje não se fez um estudo abrangente a respeito, mas a profundidade da marca deixada pela propaganda soviética na mentalidade da inteligência mundial é comparável à de um complexo inconsciente, à de uma neurose, que meu falecido amigo Juan Alfredo César Muller, um gênio da psicologia, definiu como uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. O fato de que em plena década de 90 a figura de Graciliano ainda possa representar para efeitos publicitários a síntese supostamente essencial e indissolúvel de esquerdismo e honestidade mostra até que ponto a mentira esquecida continua ativa, e que ela funciona tanto mais quanto mais implícita e discreta. Se todos os intelectuais da esquerda tivessem a franqueza de Carlito Maia, todos já teriam abandonado o rançoso legado da ideologia marxista, exatamente como em psicanálise o complexo, uma vez manifestado em palavras, já está a um passo de dissolver-se num insight fulminante. Fevereiro de 1995.